Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante do Senhor nesse momento. Eu reconheço as minhas falhas. Eu reconheço o quão dependente de Ti eu sou. E eu peço, Pai, que o Senhor me tome por inteiro em Tuas mãos nesse momento. Me dá a graça, Pai, para compartilhar aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. Eu te peço que não seja eu falando, mas o Seu Santo Espírito falando através de mim. Que cada palavra que sai da minha boca possa cumprir o propósito que o Senhor já tem determinado. Eu peço que o Senhor venha tocar cada um dos corações, cada uma das Tuas filhas que aqui estão. Que elas possam ouvir do Senhor aquilo que o Senhor tem para cada uma. Não permita que ninguém saia da mesma forma como entrou. E te pedimos, Santo Espírito, nos conduza do início ao fim. Transforma, Pai, todos os corações sensíveis a Ti. Fala de espírito a espírito, Pai. E cumpre o propósito que o Senhor tem nessa noite. Nós já te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou pedir para as meninas trancarem as portas, por favor. Que se você está aqui, não vai ser permitido sair até o final do culto. Vamos fazer esse combinado? Pode ser? De verdade, eu oro para que o Senhor me dê graça mesmo, para compartilhar a palavra. O Senhor já colocou, e antes de compartilhar, eu mesmo já fui muito ministrada. Mas eu falo, Senhor, por que isso comigo? Depois as meninas ficam me mandando meme, que normalmente as minhas palavras é um pouco mais... O Senhor tem feito isso conosco. Nós estamos na série Seja. Para quem não sabe, esse tema está nos acompanhando o ano inteiro. E tem sido muito especial, pelo menos para mim, porque a gente tem tido entendimento que não é o fazer, não é o cumprir, não é o ter, mas é ser quem Ele nos preparou e nos moldou a ser. E antes de qualquer outra coisa, a essência é ser. Aí depois, quando eu sou, eu faço, eu tenho, eu cumpro. Faz sentido? Só que para ser, muitas vezes, a gente tem que olhar para dentro de nós mesmas, reconhecer que temos falhas, reconhecer que temos coisas a melhorar, reconhecer que necessitamos ser moldadas a cada dia para estarmos alinhados à estação, aos propósitos. E esse tem sido o desafio. Então, eu espero que você abra seus ouvidos espirituais. Não se ressinta com a sua pastora. Já estou avisando antes, não estou dando recado para ninguém. Não é pessoal para ninguém. Não fique chateado. Amém? As portas estão trancadas. Se vocês quiserem, a gente pode até ceiar no final. Brincadeira, mas amanhã tem ceia. Qualquer coisa, eu sento ali. Mas eu creio que o Senhor quer falar aos nossos corações. Mas cada vez mais profundo, nós estamos nessa busca em amadurecer a estatura do varão perfeito. E todas nós necessitamos melhorar, avançar, crescer. Independente se você está chegando agora, independente se você já tem uma caminhada longa no Evangelho. Amém? Clima tenso. Eu achei que nem ia gravar, eu ia poder falar com liberdade. Mas pode gravar. E qualquer coisa depois a gente edita, pode ser? Aí, ó. Quem que está lá? Não consegui enxergar, mas amém. Ai, pastora, o que você vai falar de tão grave assim? Nada. Só a palavra. Nada além do Evangelho. A gente já orou já, né? Vamos orar de novo? Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor dê graça e sabedoria para que seja completo o propósito que o Senhor tem. Que cada uma de nós receba a porção que o Senhor já tem preparado. Que nós possamos estar atentas ao seu fluir, Santo Espírito. Não permita que seja apenas mais um culto, não permita que seja apenas mais uma mensagem, mas que o Senhor venha nos moldar, nos forjar a sermos mulheres sábias segundo o seu coração e cumprimos todos os propósitos que o Senhor tem para cada uma de nós. Nós te agradecemos, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Nenhuma palmas. Aleluia. Antes de falar o tema do Seja, eu quero, vou compartilhar algo bem específico, mas eu quero
compartilhar um pouco qual era o contexto geral, para que a gente possa estar entendendo o que está sendo falado ali, qual era o contexto. E o apóstolo Paulo, então eu já vou ler o texto, ele enviou uma carta para Tito, que tinha sido seu companheiro, filho na fé, e ele manda uma carta com algumas orientações. Por quê? Tito tinha ficado numa cidade chamada Creta. E ele, só um parênteses, Creta ainda significa relativo à carne. Era uma ilha ali, a maior e mais produtiva da região. E o objetivo de Tito ter ficado ali era implantar a igreja. Implantar, na verdade, o reino dos céus, terminar de organizar as coisas, organizar a casa. E para que todos pudessem andar segundo os padrões dos céus, não de acordo com o que eles achavam. Com a nova aliança, com os princípios de Jesus, estava tudo sendo realinhado. Então, Tito ficou com essa missão. Fica aí, Tito, e reorganiza a casa. Reorganiza os princípios. Reorganiza o reino. Fala aquilo que precisa ser feito. Estabelece presbíteros, estabelece liderança. E esse era o objetivo. Amém? Está lá em Tito, se quiser ir acompanhando comigo, Tito, capítulo 1, versículo 5. É literalmente a frase que Paulo usa, tá? Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Então, coloque em ordem. E a primeira coisa que a gente entende aqui é que o reino tem ordem. Amém? O reino tem ordem. O reino tem princípios. O reino dos céus, ele não é algo aleatório ou algo que é moldável a estações, a locais. Ele tem princípios de organização e de ordem, que qual seja a estação que estejamos, o ano, a década, a cidade, o local, princípios são princípios. E eles são estabelecidos e eles devem ser seguidos. Então, Tito tinha essa missão de organizar a igreja. E ele ficou ali fazendo isso. Só que chegou nos ouvidos de Paulo que, enquanto Tito estava trabalhando, tinham falsos profetas que estavam ali, e principalmente aqueles que eram da antiga aliança, da circuncisão, que estavam espalhando coisas, estavam falando e contaminando e disseminando, contaminando mesmo, distraindo, me fugiu a palavra que eu ia falar. Mas, enfim, vocês entenderam, né? Estavam ali infiltrados e falando coisas que não eram o reino. Falando coisas que não eram a verdade, não eram os princípios, não era aquilo que era o reino dos céus. E isso chegou aos ouvidos de Paulo. E ele continua falando lá no versículo 10, Tito 1:10. Porque existem, lá em Creta, tá? Ele está falando em relação a Creta, muitos insubordinados, palvoradores, frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo, dentre deles, seu profeta, que disse: cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Então, deu para entender o contexto? Tinham falsos profetas ali que estavam espalhando, falando: ei, você que é de Creta, você que mora aqui na região, como se passassem anunciando: ei, fazendenses. Está amarrado em nome de Jesus, né? Mas é como se fosse: ei, vocês que moram aqui, trazendo para os nossos dias de hoje, né? Mais ou menos isso. Quando a gente chegou aqui na cidade, há 14 anos atrás, a gente ouvia muito isso. Posso fazer esse parênteses? Ai, quem mora na fazenda é o resto de Curitiba. Fazenda é só uma cidade dormitória. Fazenda é uma cidade perigosa. Fazenda isso, a fazenda aquilo, a fazenda aquilo outro. E esse era o discurso, e muitos tomavam posse disso e ficavam nisso. O quê? Estudar? Não, eu moro na fazenda. O quê? Ter um bom emprego? Não, eu moro na fazenda. E eu ficava assustada com isso. Eu falava: quê? O atendimento é ruim? Não, mas aqui também, né? Estamos na fazenda. Eu falava: quê? Para com isso. O pastor já contou uma história, que uma vez
Ele já contou isso. Quem lembra da história que ele contou uma vez que a gente foi numa lanchonete aqui? E tinha uma mosca dentro. Vocês lembram dessa história? Vocês querem que eu conte, não? Vocês estão tão quietinhas, vocês estão preocupadas, né? Mas o resumo dessa história é que a gente foi um dia no lugar e demoraram para atender, tinha mosca, fizeram o lanche tudo errado do pastor e tal. Aí, né, isso é verdade, é fato real. Quando ele chegou, já estava tudo murcho, enfim. Ele falou assim, meu Deus, mas tinha que ser na fazenda, né? E daí, na hora, aquilo, eu falei, amor, que é isso? Você está falando igual a todo mundo. Porque eu e o pastor tínhamos o combinado de nunca maldizer a fazenda. De falar o contrário do que falavam, de qual era a cultura. E foi um choque de realidade para o pastor. Ele já contou essa história. Eu falei, você está falando igual a todo mundo, para com isso. Ele é verdade. Perdão, Senhor, que vai ser o melhor lugar. E glória a Deus por tudo que a gente tem visto aqui. Amém? Mas era o discurso dos falsos profetas, era isso. Os até parece, né? Os cretenses. Não, mas é os que moram em Creta mesmo. Os cretenses que moram em Creta. Vocês são mentirosos. Não tem problema nenhum falar mentira, traduzindo. Não tem problema aumentar um pouquinho as coisas, não tem problema, né, dar uma desculpa. Não tem problema, é a cultura, todo mundo faz. Está tudo certo. É assim mesmo. Pode ficar tranquila. Esse era o discurso. São feras terríveis, né, ou uma natureza perversa. Como se não deveria ser lascívio, algo selvagem, um burro. É todo mundo assim. Fica tranquila, é o modo de lidar com todo mundo aqui. Aqui o ambiente é assim. Não tem essa coisa do evangelho aí, não. A gente age assim e pronto, acabou. Faz sentido o que eu estou falando? Esse era o discurso dos falsos profetas. E outra, é tudo ventre preguiçoso. Cutuca a pessoa que está do seu lado. Assim, essa pegou, hein? Posso? Ai. Tudo ventre preguiçoso. Qual que é a função do ventre? Quê? Gerar. E gerar quem está grávida aí? Quem quer engravidar? Pode ir lá tomar água do bebedouro? No final, as meninas do ministério vão estar distribuindo ali copinhos de água do bebedouro. Hein? Ó, só aqui, ó. Não sou ventre preguiçoso, não, eu já explico. Mas é que eu já contribuí, já fiz a minha parte. Às vezes, eu vou contar isso. Posso contar? Esses dias armaram para mim. É verdade, você estava rindo que você estava junto. A dona Amanda, a Carol, a Lorena estava. Quem é que estava mais? Você estava lá? Eu virei as costas 2 minutos para cumprimentar outra mesa. Quando eu voltei, 2 minutos mesmo. Quando eu voltei, elas já tinham fermentado a cabeça do pastor, por ele eu já estava grávida mês que vem. Verdade. Isso já estava tudo certo. Você estava, né, Aline? Você está rindo? Você estava. Você que fermentou ainda, né? Mas voltando, deixa eu concentrar. Gerar, queridas, tem um esforço. Quem está grávida aí? É uma alegria, uma bênção, é um prazer, sem dúvidas. Mas tem todo um outro lado que daí a gente não conta, né? Ou conta e sente, que é trabalhoso, que exige abrir mão de muitas coisas. Mas, e eu não estou falando, queridas, só do ventre natural. Mas o discurso era, vocês são tudo ventre preguiçoso. Ou seja, não produza nada, não gere nada, não gere novos sonhos, não deixe quieto, não é para você, já passou, já é para outras pessoas. Aqui, em Creta, aqui ninguém gera mais nada mesmo. Aqui a gente só vive a vida, que tem, que não tem, deixe quieto, deixa a vida levar e vamos lá. E é mais ou menos esse discurso. Só que daí Paulo adverte. Esse é o discurso dos falsos profetas. É mais ou menos parecido, queridas, com o que a gente tem ouvido ali fora.
Talvez, se você ligar, né, a sua TV, nem faça isso, porque você não perde nada. Se você for olhar notícias e tal, muitas vezes é isso, a cultura, o pastor tem ministrou bastante sobre isso. Quer colocar coisas que não são a verdade do reino, que não são os princípios. O reino tem ordem. Só que se nós ficarmos no discurso do que fala ali, muitas vezes a gente absorve isso e sem perceber. É a mesma coisa que o pastor fala com o construto de adolescente. Primeiro que essa palavra, né, na Bíblia nem existe, mas vamos lá. O que falam de adolescente? É preguiçoso, não faz nada, é rebelde, né? E, na verdade, a Bíblia fala que o quê? Os jovens são fortes, já venceram o maligno, têm, né, o vigor para servir ao Senhor. Então, inconsciente, às vezes a gente pega esses falsos profetas, essas coisas, princípios culturais que estão por aí, e a gente absorve isso como se fosse verdade. Mas Paulo adverte Tito, e ele fala assim, tu porém, fala comigo, tu porém, cutuca a pessoa que está do teu lado, aponta o dedo assim e fala, tu porém, igual Tito, tu porém, fala o que convém a essa doutrina. Fala para a pessoa que está do seu lado, tu porém, fala o que convém a essa doutrina. Aí ele começa a falar, e agora eu começo a ministrar. Posso? Quanto? No versículo 3. Tito 2, 3. Tito 2, 3. Posso? Vamos ler juntas? Para não ser ler só eu? 3, 2, 1. Amém. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Fala comigo, mestras do bem. Eu sei que está falando as mulheres mais maduras biologicamente aqui. Amém? Eu sei disso. Mas eu gostaria que o que o Senhor falou no meu coração profeticamente, você também tivesse esse olhar. Pense que não é referente, né, a aplicação prática que o Senhor quer falar conosco, não é referente à idade cronológica que você tem. Tudo bem? É em relação à sua maturidade espiritual. Em relação a quanto dos princípios do reino você já entende e já absorveu. E talvez você está aqui pela primeira vez, talvez você veio no segundo, terceiro culto, está há alguns meses, está aprendendo tudo, não tem problema. Né? A gente vai falar de você também. Mas eu quero que vocês absorvam o que eu estou falando nesse sentido. Quem aqui está pelo menos 1 ano na igreja? Levanta a mão. Quem está 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Quem tem menos de 1 ano de caminhada cristã? Levanta bem a mão. Quem tem menos de 6 meses? A Fer né, Fer? A gente falava para você, deixa quieto, está aí, né? Glória a Deus. A Fer jogava comigo também, né, Fer? Com a gente, né? Então, todas nós estamos procurando amadurecer no Senhor. Todas nós temos que amadurecer e crescer. Mas a questão, então, se nós pegarmos esse olhar de ser madura espiritualmente falando, ou amadurecendo espiritualmente, aquelas que têm algo a mais para compartilhar, elas deveriam ser sérias em seu proceder, ou seja, com reverência, com decência, com ações consagradas a Deus. Não caluniadoras. Fala para a pessoa que está do seu lado, sem fofoca, irmã.
cutuca e fala assim, melhor, irmã. E eu nem quero ministrar isso, você já está careca de saber, como diz. Não escravas ao vinho, também não vou nem entrar nisso. Todo mundo aqui sabe bem a nossa visão, né? A gente não opta por não tomar vinho, não tomar nada, mas enfim. E agora é o seja que o Senhor falou no meu coração. Mestras do bem, fala comigo, mestras do bem. Fala bem forte para a pessoa que está do teu outro lado. Seja uma mestra do bem. E o que é isso? O que é mestra do bem? Sabia que é a única vez na Bíblia que aparece essa palavra mestre no feminino? Única e exclusivamente para mulheres, mestra em específico? E qual é, então, o que isso tem a ver com a gente, o nosso papel aqui? É estar disposto a ensinar e passar para as próximas gerações. O discurso é, vocês têm ventre preguiçoso. O princípio é, você é uma mestra do bem. Deu para entender? O ventre preguiçoso vai pensar assim, eles não querem nada, elas não querem saber de nada, essa geração está perdida, no meu tempo não era assim, agora que se lasque. Mas quem é mestra do bem, que já aprendeu algo do Senhor e continua aprendendo, não tem um ventre preguiçoso, mas toma o papel de gerar algo para uma próxima geração. Estão comigo? Quantos costumes, princípios se perdem porque não são passados para a próxima geração? Vamos lá, quantas receitas que sua avó fazia, que era muito boa e não era passada. Quem aqui era do tempo de pedir a bênção para o avô e para a avó? Vocês ensinaram para os seus filhos? Benção, avó. Benção, avó. Nem era crente, mas pedia a bênção, sim ou não? Quem aqui era do tempo, deixa eu contar, sabia que houve um tempo que as mulheres passavam roupa? Passavam 2 a 3 horas, mais às vezes, na semana passando roupa. Quem é desse tempo? Eu não. Quando eu casei, eu era. Mas isso já era. Né? Quem é que não passa mais roupa? Né? Houve um tempo que se passava até pano de prato, cueca, meia, lençol, se passava tudo. Brincadeiras à parte, mas princípios vão se perdendo com o passar do tempo. Uma das passagens que eu acho mais tristes, de verdade, da palavra, assim, uma das passagens que pega quando eu leio, posso compartilhar com vocês? Está lá em Juízes 2, versículo 10 e 11. Posso? Conta a morte de Josué. Então, o povo estava escravo no Egito, o povo foi liberto e conduzido pelo Senhor, teve grandes livramentos das pragas, atravessou o mar e tal, e tudo que vocês já sabem. Aí veio o tempo de conquista, que saíram batendo em todo mundo, e tomando todas as cidades, conquistaram tudo, até que Josué morreu. Se for ler uns versículos para trás, conta isso. Josué era quem conduziu o povo na conquista. Mas no versículo 10... diz assim, foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E a outra geração que após ele se levantou, não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Balaíns. E por que eu acho isso muito triste? Gente, não era uma coisa assim tão distante, que tinha se perdido ao longo de passado, assim, 300 anos, tantos anos. Teve uma geração que morreu no deserto, a outra conquistou. Uma que saiu e morreu ali, e a outra que conquistou. Mas a geração que veio depois, ela não conhecia o Senhor.
Ela não sabia o que o Senhor tinha feito. E por que eu acho triste? Que uma geração estava ali presa nas suas limitações e a outra focada em conquistar, em ter, em guerrear. E o princípio que era necessário passar para outra geração, o porquê que eles estavam conquistando, quem é que tinha libertado, eles nem falaram, eles não conheciam, a palavra é clara, não conheciam o Senhor. Quem errou? Quem serviu o Balaim? Ou quem não passou os princípios? Sabe por quê? Porque o que eu vejo, eu vou fazer, é a minha referência. Se eu nunca vi orar, como é que eu vou orar? Se eu nunca vi jejuar, como é que eu vou jejuar? Se eu nunca vi, se é assim que anda, é assim que vai andar. A não ser que me ensine outra coisa. Faz sentido o que eu estou falando? E quanto isso é sério, queridas. E já serve o alerta para todas nós. E eu sei que como mães, como esposas, a gente sempre quer ter uma boa condição, quer ter boas, né, coisas. Talvez você passou dificuldade, isso talvez até mais acentuado em você não querer que seus filhos passem dificuldade. Mas se você ficar focada só em conquistar, cuidado. Posso? Está fechada a porta lá, né? Posso começar? Não? Não tenha um ventre preguiçoso. Seja uma mestra do bem. Pastor, eu sou muito jovem ainda, o bebê espiritual. Seu papel, sabe qual que é, querida? Ter um coração ensinável. Se abra para aprender. Se abra para conhecer, se abra para experimentar. Se estão te falando, se abra, ensina, obviamente. Pegue a palavra, mas se abra, deixa o Senhor te ensinar também. Procure pessoas que você sabe que tem um respaldo naquilo. Seu papel é isso. As jovens, espiritualmente falando. Provérbios 3, 5 e 8 fala assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Se abra para o conhecimento. Lembra do rei que eu falei lá na oferta? E quando ele buscou o Senhor, ele prosperou. Ele quis se exaltar, já era. Então, se você está... E todas nós temos algo a aprender sempre. Temos que ter um coração ensinável. Mas se você, principalmente espiritualmente falando, está no começo dessa caminhada, só tenha um coração ensinável. Só deixe, né, te falarem, não fique mimizenta, não fique quando falarem, isso não é assim que se procede, não é assim que a gente costuma fazer. Escuta. Não é assim que nós nos relacionamos. Não é assim que nós nos vestimos. E não fica, me deixa. Pode ser? Só isso já está meio caminho andado. Agora, o detalhe é que para ser uma mestra do bem, eu preciso estar disposta a querer ensinar. Porque o mestra no bem não é algo que... um livro, uma teoria, algo que vai ser passado para outra, estuda isso, não é uma tabuada, não é isso. São princípios na prática. E o que isso diz? E por que isso talvez, muitas vezes, é difícil? Porque é no dia a dia. E por que eu estou falando isso? Porque para você ser uma mestra do bem e não ter um ventre preguiçoso, isso vai demandar você abrir a sua intimidade. Isso vai demandar você abrir o seu dia a dia, você abrir o seu castelo, sua casa, muitas vezes, e mostrar que você não é perfeita, mostrar que você também tem dificuldades, mostrar que você também passa por apuros, talvez, que não é tudo super, sempre lindo, maravilhoso, tudo na expectativa, que a vida não é a vida do Instagram e do Facebook, não é só os melhores momentos, que a vida é real, acontece para todo mundo. Só que a realidade é que isso poucos ensinam. E o que o Senhor está nos chamando a fazer hoje, queridas,
é intencionalmente sermos mestras do bem. E não ter um ventre preguiçoso. Sim, temos que abrir a nossa intimidade no sentido de que, como é no dia a dia, eu já vou chegar o que a gente vai ensinar e como é que é. É eu estar disposta a abrir a minha casa. Quem aqui levaria um susto se eu chegasse na tua casa agora? Sejam sinceras. Esses dias, posso contar, eu encontrei um marido, né, o homem de um casal aqui da igreja. E ele falou assim, não sei, a gente começou a conversar e tal, a gente tinha levado as crianças no inglês ali. E ele falou, pastor, não sei o que e tal, contou uma novidade. Falou assim, vamos lá em casa, eles moravam bem pertinho. Só que ele não falou para a esposa. E eu falei, quer saber, vamos, acho que estava com o Isaac. Falei, vamos, Isaac. E a gente foi. Quando eu cheguei lá, a esposa quase caiu para trás. Meu Deus, como é que você não me avisou que a pastora ia vir aqui, que não sei o quê, que não sei o quê. Mas ela ficou muito feliz, mas ela levou um susto. E não era nem por... né, a casa estava tudo em ordem, graças a Deus. Mas leva um susto, né? Só que quem aqui é sincero em dizer que nem todos os dias sua casa está em ordem? Posso contar algo? Que eu lembrei agora. Posso? Fato verídico. Quem estava no último culto do Seja Moderadas? Seja Moderada. Que eu falei de não brigar e tal. Vocês lembram disso? Vocês lembram que eu usei um exemplo? Você está rindo, mas é verdade. Eu usei um exemplo, eu falei, por exemplo, eu saí de casa hoje e o pastor ia fazer hambúrguer com as crianças. Vocês lembram que eu usei esse exemplo? E eu falei, eu tenho convicção que eu vou chegar em casa e minha casa vai estar inteira engordurada. O fogão vai estar daquele jeito, porque eu saí e falei, ainda só usa essa tampa aqui na frigideira, mas saí, eu sei que não vai usar e tal, e eu não vou me estressar. Vocês lembram disso? Cheguei em casa, até mandei foto no grupo do Ministério de Mulheres. Falei, meninas, mordi a língua. Cozinha limpa. Até pano no chão. Passou. Falei, nossa. Falei, amém, né? Aí, no outro dia, isso era no sábado. No outro dia, no domingo, eu estava no culto ali, conversando com as meninas na cozinha. E daí, não sei quem que estava junto comigo. Eu não lembro o que ele estava falando. Era você ali? É. E o pastor entrou e veio. Daí ele, ahá! Eu sabia que você ia falar de mim. Porque não é à toa que o Espírito Santo falou para mim, limpa a casa, arruma tudo, passa pano no chão. Você queria me envergonhar, mas o Espírito Santo falou para mim. Falei, Santo Espírito. Verdade, diante de Deus. Ele falou, eu estava ruim, ele estava atacado de rinite. Falei, Senhor, mas eu estou ruim. Limpa. Me limpou, lavou tudo. Glória a Deus, viu? Porque eu falei que eu não ia brigar, o Espírito Santo me honrou. Quer sobrar para mim? Deus é bom comigo. Viu? É fato verídico isso, de verdade. Né, que ele falou assim, eu sabia que você ia falar de mim. Por isso que o Espírito Santo ficou me incomodando. Vamos lá. Hoje, se tiver a casa virada, eu não vou brigar. Ele arrumou tudo, né? Aleluia. Amém. Mas vamos, volta. Ensinar vai demandar você abrir a sua intimidade, o seu esconderijo, as suas debilidades, os seus defeitos, mas assumir a responsabilidade de ensinar uma nova geração. Assumir a responsabilidade de falar, vem aqui. Não é só o que eu falo, não é só o que eu prego, mas é o que eu vivo. Olha a minha casa, olha os meus filhos, o meu casamento. Só que para você falar isso, primeiro você tem que estar aprumada, né? Não estou falando, né, de estar tudo 100% sempre. Nós não temos uma obrigação de sermos perfeitas, não é isso. Mas essa é a cultura de se feche na sua ostra, na sua concha, no seu paraíso, e ali ninguém acessa. As pessoas não precisam ver mais estruturas organizadas e tudo. As pessoas precisam ver vida.
Uma nova geração que vai viver o evangelho de verdade precisa ver vida. E isso vai demandar, sabe de quem, queridas? De nós, de não ter um ventre preguiçoso. De talvez estar cansada da semana inteira de trabalhar, mas abrir a sua casa para receber alguém. Abrir um espaço na sua janela para um aconselhamento, para ver, não só na sua casa, mas ir até a casa de alguém. Faz sentido? Eu lembro que esses dias eu vi uma ministração do pastor Douglas Gonçalves e ele estava falando isso. Era uma ministração, não lembro exatamente o tema, mas que eles tinham um costume de discipulado e tal. E toda vez que era o discipulado, que era um povo carioca, eles são mais despojados assim. Mas a esposa dele arrumava a mesa posta, bem bonita e tal, e não sei o quê, e não sei o quê. E todo aquele protocolo. E diz que as pessoas chegaram para ele e falaram assim, pastor, é muito legal isso, glória a Deus. Mas o que a gente quer ver é vida, não é isso. Não é só a mesa posta, é o dia a dia. A gente precisa aprender como é que você lida com as situações, com as dificuldades, com os problemas, com as demandas. Como é que são resolvidos os conflitos, a gente precisa ver vida. Minha pergunta é, quando foi a última vez que você chamou alguém intencionalmente para sua casa para falar de um princípio? Para ensinar alguma coisa? Talvez você é anfitriã de célula, e glória a Deus por isso. Mas tirando isso, vamos lá, alguém que talvez não é da igreja, alguém que está passando uma dificuldade, que você falou assim, vem aqui, vamos tomar um café aqui em casa, vem aqui, quero orar com você, quero compartilhar com você. Quando foi? O Dê mexeu um pouco com, nas nossas estruturas, assim, esses tempos falando coisa... Eu sei que é cultural e é diferente. A Trina também falou isso, da hospitalidade, de receber as pessoas em casa. E eu lembro que ele falou algo bem específico, assim, quando você abre a sua casa, você tem que estar disposto que vão quebrar suas coisas, vão estragar os brinquedos dos teus filhos, vão talvez manchar, sei lá, o quê? Vão quebrar o teu jogo de taça, sei lá. Você está disposta? Quem assistiu o Jesus Movement lá? Vocês assistiram, né? Vai sujar o carpê, mas está disposta? Quando foi? Vocês responderam aí para vocês mesmos? A última vez que você chamou alguém intencionalmente para ensinar? Posso começar agora? Sabe qual que era o propósito disso? Vou ler do versículo 3 de novo. Quantas mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Qual que é o propósito? É isso, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Vamos lá? O propósito é instruir. Instruir o quê? Principalmente no amor. No amor em atitudes. Ou seja, o amar, o como se ama, ele é ensinável. Porque é um amor de atitudes. Vem aqui que eu vou te ensinar. E começa assim. E eu posso falar que talvez vai chocar a sociedade? Agora eu abri a caixa. E agora eu vou começar a falar. Posso? O texto fala numa ordem aqui, ó. A amarem, vamos ler o versículo 4. Põe lá para mim, Dara. Vê se está na minha Bíblia mesmo que está aí. Vê se não sou eu. Vamos ler. 3, 2, 1. A amarem quem? A quem? Posso falar? Vai chocar. Tem uma ordem. Amar primeiro quem?
E depois? Não o inverso, né? Irmã, melhore. Eu ouvi uma frase esses dias que falou comigo, que era assim, a gente está querendo, né, ao invés de amar os nossos maridos e educar os nossos filhos, nós estamos querendo amar os nossos filhos e educar os nossos maridos. Posso? Fecha a porta lá, por favor. Irmã, que coloca a criança para dormir no meio. Não estou brincando, é sério. Melhore, irmã. Ai, mas coitadinho, vai chorar. Para de ser ventre preguiçoso, vai ter que levantar de madrugada e acudir a criança. Posso falar? Amanhã tem ceia, qualquer coisa, tá? Faz tudo pelo filho. Ai, que bonitinho, da mamãezinha e tal. E o marido pede qualquer coisa. Sei que se vire. Mas é que ele não pode dormir sem a mamãezinha dele. É que eu tenho preguiça de levantar de madrugada. Aham, entendi. O que está falando ali? A instruírem as jovens. Então, você que é jovem, quem é recém-casada? Amém? Já sabe, né? Everyday, comparecer e tal. Mas não inverta as coisas, queridos. Com o passar do tempo, a gente se preocupa mais em ser mãe do que ser esposa. Cuidado. Ai, nada a ver, pastora. Quem educa, ama. Você tem que ensinar os seus filhos que o quarto deles é um ambiente seguro. Que a sua casa é um lugar seguro. Que eles também, se eles precisarem chamar, você vai estar lá. Mas que também é importante cada um ter o seu espaço. Vai falar, explicar tudo para a criança, mas né, você precisa dormir com seu marido e vice-versa. Precisa ali ter o seu tempo. Explique, fale, você está bem, está seguro. Ai, mas ele tem medo do escuro. Talvez você que colocou esse medo. Ou ora, repreende, faz um processo de transição. Não estou dando recado para ninguém, tá? Eu avisei antes. Eu só estou falando o que o Senhor falou comigo e é a realidade. Nua e crua da palavra. Tu, porém, fala essa doutrina. Amém? Eduque sua criança. Corrigir também é demonstrar amor. Não caia na bobeira de acostumar mal, que depois é pior. Ai, pastora, é cansativo, eu sei. Mas faz um processo, ensina a tua criança a dormir a noite inteira. E vamos lá. Outra coisa, posso, já que eu estou nessa? Já os amém foram diminuindo. Eu fiz uma lista aqui de coisas. Eu posso falando? Vocês vão continuar me amando? Sim. Vamos ver, no final da palavra eu quero o abraço de cada uma aqui. Não deixe o celular ensinar teus filhos. Não seja um ventre preguiçoso. O que você vai passar para a próxima geração? Eu sei que talvez você chegue cansada do trabalho e você quer ficar só um pouquinho quietinha. Só ali, né? Mas seu filho quer atenção. Seus filhos querem atenção. Ah, não, mas está ali, quietinho, está no tempo dele também. Posso ler um texto que eu recebi esses tempos? Faz tempo, na verdade, mas ele é muito atual. Posso ler? É de uma psicóloga que é cristã. Vou ler, tá? Pedir licença, é um pouquinho, não é tão curto assim, mas eu creio que vai falar. Posso?
Antes, perdíamos filhos nos rios, nos matos, nos mares. Hoje, temos perdido eles dentro do quarto. Quando brincavam nos quintais, ouvíamos suas vozes, escutávamos as suas fantasias, e ao ouvi-los, mesmo à distância, sabíamos o que passava em suas mentes. Quando entrava em casa, não existia uma TV em cada quarto, nem dispositivos eletrônicos em suas mãos. Hoje não escutamos as suas vozes, não ouvimos os seus pensamentos e fantasias. As crianças estão ali dentro dos seus quartos e por isso pensamos estarem em segurança. Quanta imaturidade a nossa. Agora ficam com seus fones de ouvidos, trancados em seus mundos, construindo seus saberes sem que saibamos o que é. Perdem literalmente a vida, ainda vivos em corpos, mas mortos em seus relacionamentos com seus pais, fechados num mundo global de tanta informação e estímulos, de modismos passageiros, em que nada contribuem para a formação de crianças seguras e fortes para tomar decisões moralmente corretas, de acordo com seus valores familiares. Dentro dos seus quartos, perdemos os filhos, pois não sabem nem mais o que são ou o que pensam suas famílias. Já estão mortos na sua identidade familiar. Se torna uma mistura de tudo aquilo pelo qual eles têm sido influenciados. E pais nem sempre já sabem o que seus filhos são. Você hoje pode ler esse texto e amar e mandar para amigos. Pode enxergar neles verdades e refletir. Tudo isso será excelente. Mas como psicopedagoga, tenho visto tantas famílias doentes, com filhos mortos dentro dos quartos. Então, faça você um convite, por favor, aceite. Convido você a tirar seu filho do quarto, do tablet, do celular, do computador, do fone de ouvido. Convido você a comprar jogos de mesa, de tabuleiros e ter filhos na sala, ao seu lado por mínimo 2 dias estabelecidos na sua semana à noite, além do sábado e domingo. Jogue, divirta-se com ele, escute as vozes, as falas, os pensamentos e tenha grandes oportunidades de ouvi-los vivos, dando trabalho. E que eles aprendam a viver em família e se sintam pertencentes ao lar para não precisarem se aventurar nessas brincadeiras malucas e se sentirem alguém ou terem um pouco de adrenalina antes que tinham com as brincadeiras no quintal. É Cassiana Tardivo, nome. E é a mais pura realidade, sim ou não? Não vou fazer essa pergunta, tá? Mas eu vou contar algo real. Antes de preparar a palavra, estou dando uma ordem lá em casa, e eu fiz uma limpa, e eu falei, meu Deus, quantos brinquedos que meus filhos nem brincaram direito. E eu falei para o pastor, falei, amor, a gente tem que cortar, eles nem assistem muito. Mas, né, quando a gente tem tempo de família, normalmente eles gostam de assistir filme e tal, mas eu falei, a gente tem que cortar isso. Tem tanto jogo de tabuleiro, de coisa que eles nem brincam muito, que fica lá, quebra-cabeça e coisa arada. Mas, de verdade, posso falar? É mais confortável eu sentar no sofá e ficar assistindo ali do lado dele? Ou deixar ele assistindo o celular dele e eu vendo o meu Instagram? Do que tirar a preguiça do ventre e sentar no chão, montar um Lego, montar alguma coisa, um quebra-cabeça. Faz sentido o que eu estou falando? O texto já falou, né? Acredito que, né? Então, deixa o Senhor falar. Só de verdade, queridas. Vamos ser mestras do bem. Isso tem que ser intencional. Começa dentro da nossa casa, com os nossos pequenos, e depois para fora. Outra coisa que o Senhor falou, não exponha teus filhos a ambientes hostis. Talvez teus familiares não tenham as mesmas crenças que você, e se tem, glória a Deus por isso. Não estou falando que não tem que ter contato, mas o seu papel de um ventre não preguiçoso, ou de uma mestra do bem, é ensinar e falar, olha, filho, está vendo isso? Talvez na casa do vô, da avó, do tio, da tia, se precisa ir, se está um ambiente ali, vocês viram que aconteceu isso, a gente não faz isso porque a gente acredita nisso, nosso costume é aquele ou outro, e explica. Só cuidado também a não expor ambientes que não é necessário para a criança. Cuidado também onde você deixa ele ir. Eu já falei, eu posso falar mesmo?
Eu já falei para os meus, está numa fase, uma moda, assim, não sei quantas mães já perceberam isso. Que agora a moda nos aniversários é, venha, traga seu filho e deixe. Pode deixar que eu cuido para você, vai fazer o que você quiser fazer, depois de 3, 4 horas você vem e pega eles. Eu já combinei com meus filhos, onde a mãe e o pai não podem estar, vocês não vão. Quem cuida de vocês é o pai. Claro, às vezes ficam com as pessoas que a gente conhece, que a gente sabe. Agora, festa, ambientes, casa. Ah, não, mas é a casa do fulano. Mas eu não sei quem é que vai estar lá. Eu não sei quem é que... Os meus já sabem. Convidou para mim, o papai e a mamãe podem ir junto e podem ficar? Não, então não vai. Simples assim. Cuidado. E nem façam isso. Que é um BO, gente, de verdade. Nem assuma cuidar da criança de alguém que você nem conhece. Que depois, para explicar que nariz de porco na tomada... Amém. Posso seguir? Só para fechar esse. Amem seus maridos. Né? Entenderam? Ai, pastora, mas tem dias que a noite é escura. Mas sabia que a gente, né, principalmente quem é casado, se você é casada, provavelmente você é adulto, sim ou não? E uma das coisas que a gente fala, e provavelmente você fala também para o seu filho, se você tem, é que a vida de adulto, você nem sempre faz aquilo que você quer. Só o que você tem vontade. Sim ou não? Então, vocês entenderam o que eu quis dizer. Não é só quando você tem vontade. Vocês não vão querer que eu desenhe, né? Ai, mas eu não estou sentindo, então. Não sinta, só vai. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Né? Segura e vai. Seja feliz ou faça feliz. Né? Amém? Posso continuar? E a sequência do texto ali é... Põe para mim, Darinha. Amar os seus maridos, depois. Acho que é serem boas donas de casa, é isso? Eu não anotei, deixa eu ver aqui. Ficou para trás do meu texto aqui. Tá aí? Deixa eu voltar aqui agora. Vai, quero acelerar. Vamos ler a serem... Acho que eu não pus na ordem certa, mas vamos lá. Sejam boas donas de casa. Fala para a pessoa que está do seu lado. Seja uma boa dona de casa. Ai, vocês vão continuar me amando? Posso falar? Queridos, não é para ninguém, tá? E eu vou ter que falar, não, perdão talvez do linguajar. Não seja porca. Limpe o que você tem que limpar, faça o que você tem que fazer. Seja uma boa dona de casa, mas o que eu quero dizer é que isso faz parte, mas isso não é o mais importante. Ser uma boa dona de casa, no meu ver, faz parte o lavar, o passar, o cozinhar, né? Se você tem alguém que te ajuda, glória a Deus por isso. Temos a tecnologia ao nosso favor, eu sou super favorável a isso. Quem, né, tem máquina de lavar louça, aleluia. Máquina de lavar roupa, aleluia. Quem tem robô que passa e aspira e passa pano, aleluia. Recebe em nome de Jesus. Mas, de verdade, o andamento da casa é mais do que o local, é o ambiente. E por que eu estou falando isso? Eu fiz há muito tempo, não tem mais do livro, né? Que é o Transformando Sua Casa em um Lar. Mais do que ter uma casa, você precisa ter um lar.
Casa, você compra, parcela. Se duvidar, Minha Casa Minha Vida nem com entrada tem. Agora, lar você não compra. Você cria. Você proporciona. Então, o ambiente é um equilíbrio. Eu sei que é difícil, né? Daí você acabou de passar pano e vem com os pés cheios de barro. Aleluia. Mas é o equilíbrio das duas coisas. Limpe, arrume. Não estou falando que isso não faz parte, né? Deu para entender. Tenta ali. Mas mais importante do que uma casa impecável, tudo no lugar, não tem um pó e nada, é ter vida. É ter pessoas que são ouvidas, que são amadas, ter vida. Quando está muito demais, é porque sinal que ou não ficou ninguém o dia inteiro, a semana inteira, ou ninguém pode respirar. Dá aquela sensação, né? Vamos fazer um combinado, assim, aquela sensação, pelo menos no dia que limpa, ninguém suja, né? Para ficar aquela sensação que valeu a pena, né? Pelo menos hoje, deixa ficar assim. Pelo menos hoje, mira bem direitinho na aguinha ali, ó, para fazer xixi, né? Só hoje, né? Quem é mãe de menino sabe o que eu estou falando, né? Oh, meu pai. Mas mais importante é o ambiente. Amém? E vamos passar para as próximas gerações, quem é mãe de menina, isso também é importante. Passe isso também, para saber, depois a irmã casa não sabe cozinhar feijão. Né, dona Márcia? Eu vou ensinar, já falei, vai lá em casa. Tem uma presbítera que eu não posso falar quem, que vai lá em casa para ensinar a cozinhar feijão. Eu já combinei, só não... né, mas vamos lá. Mas, né, costure, lave, arrume, mas seja consciente. Até em relação ao desperdício, em relação a planejamento, enfim. Tem tanta coisa que esse é o bom andamento da casa, depende de nós. Mulher sabe edifica a casa, tola com a própria mão destrói. Eu não quero ficar muito nisso, eu quero ser rápida aqui para terminar. Seja honesta consigo mesmo e com os outros. Né? Fale a verdade, olhe no espelho, veja o que você precisa mudar, veja aquilo que precisa ser ajustado. E amém. Né? Seja sensata. Eu lembro, né, o último culto foi, seja moderada, mas é mais ou menos isso. Para de arrumar treta, para de ser encrenca, para de ser goteira. Seja sensato no seu proceder. Tenha um equilíbrio. Ah, não leva desaforo. Ah, não sei o quê. Ah, porque fez isso. Ah, porque fez aquilo outro. Para. A gente tem que ter isso para poder passar para os outros. Como é que vai falar para alguém? Não brigue se você briga. Como é que vai falar? Não seja treta se você é. Amém? E, para fechar, ali, sujeitas ao marido. Aí já falei bastante, mas posso bater mais um pouquinho? Só a última. Oh, não, deixa quieto. Posso falar? Né, já que começou agora. Não passa na frente, queridas. Não passa na frente. Ore, né, incentive a vir nos cultos, que o pastor tem falado muito do sacerdócio e tal. Tá, pastora, mas é difícil às vezes, é devagar demais. Mas seja sujeito ao seu marido, deixe as decisões ele tomar. Ore junto, seja parceira, dê sua opinião com sabedoria. Mas não queira comandar as coisas. Não queira tomar a frente, porque não é o seu papel. Ser submissa é estar ali na mesma missão, em conjunto na missão. Mas a responsabilidade de decisões, principalmente coisas importantes, é deles. Você não precisa carregar um fardo que não é seu. Quem aqui é mãe solteira? É um fardo, muitas vezes, não é? Você tem um papel de tem que ser pai e mãe e sacerdócio e tudo junto. Amém? Deus dá graça, eu sei que se faz. Mas não seria muito melhor, em nome de Jesus, que venha?
Vamos orar pelos maridos? Eu tenho uns currículos ali. Mas faz sentido o que eu estou falando? Cuidado para você não querer ser mandona demais, não querer tudo do seu jeito. Tenha sabedoria em ter o seu lugar, em ser submissa. Sabe por quê? E para fechar, hoje eu demorei. Para que a palavra de Deus não seja difamada. O mais triste é ouvir, talvez, pessoas que não vêm para a igreja, que não vêm para o evangelho. Porque eu quero viver igual fulano, igual Beltrano, que vai lá, que fala, que prega, que ora, mas vai ver em casa, tá se pegando, tá gritando, tá... E, infelizmente, quem é difamado é a palavra de Deus. A cultura já está aí, lembra do começo? Os cretenses são preguiçosos, ventos preguiçosos, eles são mentirosos, eles são... É todo mundo, mas a gente tem que ir contra isso. Tu, porém, fala sã doutrina. Tu, porém, se posiciona. Tu, porém, não tem um ventre preguiçoso. Tu, porém, é uma mestra do bem. Porque isso vai fazer com que o evangelho não seja difamado, mas seja bem falado e propagado. O objetivo de tudo isso, que o Senhor está nos falando hoje é, vamos ser instrumentos do bem e de passar, contar para outra geração o que o Senhor fez, o que Ele é capaz de fazer, o modo correto de andar, como nós devemos proceder, como as coisas vão ser. Esse é o nosso papel, é isso que o Senhor está nos chamando, mulheres. A sermos mestras do bem. A abrirmos a nossa casa, ter um coração ensinável, mas estar disposto a ensinar. Só que para estar disposto a ensinar, eu tenho que viver. Eu tenho que ser, primeiro. Segunda Pedro, eu vou ler só 2 textos e a gente vai orar. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5, diz assim: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas, existindo em vós aumentando, fazem com que não sejam inativas, nem infrutíferas, em pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai crescendo de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Vai crescendo, vai aprendendo e vai ensinando, vai aprendendo e vai ensinando. E os salmos que a gente abriu o culto, no versículo 12, Salmos 92, diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. E na velhice ainda darão frutos e serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Mesmo com o passar do tempo, mesmo com a maturidade chegando, nós vamos ter vigor. Nós vamos ter o verde, vamos poder falar, o Senhor é bom, nele não há injustiça, esse é o bom proceder, é assim que se deve andar, propagar o Evangelho e não difamar o Evangelho. Fecha teus olhos aí onde você está. Quero pedir para os meninos do louvor, se puderem voltar. Os meninos pensando, né? Por que elas estão tão quietinhas? É que eu acredito que o Senhor já falou bastante coisa. E eu te convido a fechar teus olhos nesse momento. E uma das coisas que falou ali é: seja honesta consigo mesma. Seja sensata e honesta. Começa a refletir sobre
a sua vida, aonde você está na caminhada com o Senhor, o que você precisa aprender com alguém, o que você já pode começar a ensinar e a propagar. E eu quero, no primeiro momento, fazer uma oração com você que entrou aqui pela primeira vez ou não, mas nunca entregou os teus caminhos para o Senhor. E talvez você é essa jovem que vai precisar ser ensinada de coisas básicas e simples, mas de uma vida real, não de princípios teóricos, que eu estou te chamando e te convidando a fazer. É uma oração para ter uma vida em comunhão com Jesus Cristo. Não é uma regra, não é uma receita de bolo, mas é uma vida real de ser ensinada a cada dia, ser guiada pelo Santo Espírito a cada dia. A entender os propósitos, o porquê você está aqui, o que o Senhor espera de você, o que você tem que fazer, e por aí vai. Então eu quero te convidar, você que entrou aqui pela primeira vez ou não, mas nunca fez uma oração de entrega. Aí mesmo onde você está, coloque a mão no seu coração e repita uma oração comigo falando assim: Senhor Jesus, nessa noite eu me abro para que o Senhor venha e faça morada. Eu reconheço que Tu és o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e que de lá ele nunca mais saia. Me ajuda a viver todos os propósitos que o Senhor tem para mim. Eu te peço perdão por tudo que fiz que desagradou seu coração. E libero perdão para todos aqueles que erraram comigo. Que eu possa estar sensível à sua voz. Me guia e me direciona naquilo que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração pela primeira vez, essas queridas irmãs vão estar aqui no final do culto, ali no balcão do Welcome Team. Temos o maior prazer que você tenha vindo nos visitar aqui. Temos uma alegria em te receber. Se você precisar de alguma oração, tirar alguma dúvida, saber os horários de culto, de células, que são reuniões menores nas casas, qualquer coisa, nos dê o privilégio de te conhecer, já que você veio até aqui. No final do culto, prometo que não vai demorar. Mas deixa a gente conhecer. Eu não sei se hoje, acho que não tem café lá, né? Tem a feirinha, né? Mas enfim. Mas nos permita te conhecer. Pastora, moro longe, não sou daqui, fica difícil de vir aqui. Procura uma igreja próximo dessa casa que pregue a palavra, que vai te ajudar a ensinar os princípios do reino, as verdades do reino. E eu creio que eles vão ter o maior prazer em te discipular, te acompanhar. Amém? Se você quiser ficar aqui, será mais que bem-vinda. É uma alegria podermos cultuar juntos o Senhor. Glória a Deus.